Garota Virgem foi vendida em um leilão secreto, e o homem mais rico do Brasil a comprou. Entre olhares de luxúria e apostas milionárias, ela acreditava que sua vida havia acabado. Mas o misterioso comprador não queria seu corpo, queria libertá-la. E ao fazer isso, acabou se apaixonando por quem menos esperava. A chuva fina de março caía sobre a Avenida Paulista, enquanto Marina corria pela calçada molhada, segurando a bolsa velha sobre a cabeça. Eram 6:30 da manhã, e ela já estava atrasada para o turno do café da manhã no Recanto Nobre, um dos restaurantes mais elegantes da região dos Jardins. Seus tênis brancos, já desgastados, chapinhavam nas poças d'água enquanto ela desviava de executivos apressados com seus guarda-chuvas e ternos impecáveis. Desculpa, desculpa, murmurava cada vez que esbarrava em alguém. Quando finalmente empurrou a porta de vidro do estabelecimento, estava encharcada e ofegante. O ar-condicionado gelado do salão principal bateu em seu rosto suado, fazendo-a tremer. As mesas elegantes, com toalhas de linho branco e arranjos florais caros, contrastavam brutalmente com sua aparência desarrumada. 15 minutos atrasada, Marina. A voz cortante de Sônia, a gerente, ecoou pelo salão vazio. A mulher de 50 e poucos anos, sempre impecável com seu tailleur preto, olhava para o relógio no pulso com reprovação. Isso é inaceitável. Você sabe que os clientes começam a chegar às 7. Me desculpe, Sônia. O ônibus atrasou por causa da chuva e eu... Marina engoliu as palavras seguintes. Não adiantava explicar que tinha ficado até tarde cuidando da mãe, que passou a noite inteira tossindo por causa da pneumonia, ou que tinha apenas 4 horas de sono, porque precisou terminar um trabalho da faculdade no celular, já que o computador quebrou há meses. Sem desculpas, vá se trocar e assuma seu posto. E Marina? Sônia se virou quando ela já caminhava em direção ao vestiário. Mais um atraso este mês, e teremos que conversar sobre seu futuro aqui. No vestiário minúsculo que dividia com outras 3 garçonetes, Marina trocou a roupa molhada pelo uniforme. Calça preta, camisa branca engomada e avental imaculado. Olhou-se rapidamente no espelho manchado. Os olhos castanhos, que a mãe sempre dizia serem sua melhor característica, estavam fundos de cansaço. O cabelo castanho, que usava sempre preso em um coque prático, tinha fios rebeldes escapando por todos os lados, por causa da chuva. Tá com cara de quem não dormiu, comentou Jéssica, colega de trabalho, enquanto ajustava a própria maquiagem. Tudo bem em casa? Minha mãe passou mal de novo à noite, mas vai ficar tudo bem. Marina forçou um sorriso. Jéssica era legal, mas não precisava saber de todos os seus problemas. Ninguém precisava. O turno da manhã foi o caos de sempre. Empresários irritados querendo ser atendidos rapidamente, turistas confusos com o cardápio, pedidos trocados na cozinha. Marina se movia em piloto automático entre as mesas, sorrindo educadamente, anotando pedidos, equilibrando bandejas pesadas. Seus pés latejavam dentro dos tênis, mas ela ignorava a dor. Precisava das gorjetas do dia para comprar os remédios da mãe. Às 11 horas, quando o movimento finalmente diminuiu, ela se permitiu sentar por 5 minutos na área de serviço, massageando os tornozelos inchados. Tinha mais 4 horas pela frente antes de poder ir para casa, tomar banho e correr para a faculdade. Se tivesse sorte, talvez conseguisse chegar a tempo para a aula de gestão financeira. Mesa 12 para você, avisou Carlos, o maître, aparecendo na porta. Cliente especial. Vamos caprichar no atendimento. Marina suspirou, levantando-se com esforço. Cliente especial geralmente significava alguém importante, exigente, que a faria correr ainda mais, mas também significava, com sorte, uma gorjeta generosa. Quando se aproximou da mesa 12, localizada junto à janela com vista para o jardim interno do restaurante, sentiu seu estômago dar um nó. O homem sentado ali não se parecia com os clientes habituais. Usava um terno cinza escuro perfeitamente talhado, mas o que chamava a atenção não era a roupa cara. Era a presença que ele emanava, uma autoridade silenciosa, quase intimidadora. Ele tinha por volta de 30 anos, talvez um pouco mais, cabelos pretos levemente despenteados de propósito, mandíbula forte com uma barba por fazer cuidadosamente aparada. Mas foram os olhos que a pegaram desprevenida, quando ele ergueu o rosto do celular para olhá-la. Castanhos escuros,
penetrantes, do tipo que parecia enxergar através das máscaras que as pessoas usavam. Boa tarde, Marina disse com sua voz profissional, pegando o bloquinho. Meu nome é Marina e serei sua garçonete hoje. Posso começar oferecendo algo para beber? O homem a estudou por um momento, que pareceu durar muito mais do que realmente durou. Marina sentiu as bochechas esquentarem sob aquele olhar analítico, como se ele estivesse avaliando cada detalhe. O cansaço em seus olhos, a postura ligeiramente curvada de exaustão, as mãos que tremiam imperceptivelmente segurando o bloquinho. Água com gás, por favor. E o menu executivo do dia, o que está servindo? Sua voz era grave, educada, mas havia algo mais ali, uma curiosidade velada que Marina não conseguia identificar. Enquanto explicava as opções do menu, Marina sentia aqueles olhos sobre ela, não de forma desrespeitosa ou invasiva, mas com uma atenção que a deixava estranhamente exposta, como se pela primeira vez em muito tempo alguém realmente a estivesse vendo, não apenas como a garçonete que trazia o almoço, mas como uma pessoa. Vou querer o salmão grelhado, ele decidiu finalmente, entregando o cardápio. Seus dedos roçaram brevemente os dela, e Marina sentiu um choque elétrico inesperado percorrer seu braço. E Marina, ele disse seu nome como se estivesse testando o som dele. Você está bem? Parece cansada. A pergunta a pegou completamente desprevenida. Clientes não perguntavam como ela estava. Clientes mal olhavam para seu rosto. Estou bem, obrigada, senhor. Seu pedido ficará pronto em cerca de 15 minutos. A resposta saiu automática, defensiva. Ele assentiu devagar, como se não acreditasse completamente, mas não pressionou. Rafael, disse ele, pode me chamar de Rafael. Enquanto caminhava de volta para a cozinha, Marina sentia o olhar dele em suas costas. Seu coração batia de um jeito estranho, desconcertante. Sacudiu a cabeça, irritada consigo mesma. Ela não tinha tempo nem energia para ficar pensando em clientes bonitos, não importava quão gentis ou intrigantes fossem. Tinha contas para pagar, uma mãe para cuidar e uma vida que não deixava espaço para nada além de sobrevivência. Mas enquanto preparava a bandeja com a refeição dele, não conseguia tirar aqueles olhos penetrantes da cabeça, nem a sensação estranha de que algo tinha acabado de mudar, mesmo sem ela entender exatamente o que. Rafael Almeida não costumava prestar atenção em garçonetes. Não por arrogância ou desprezo, mas simplesmente porque sua mente estava sempre ocupada demais com contratos, reuniões, números. Aos 32 anos, tinha construído um império imobiliário que seu falecido pai jamais imaginou possível, transformando a pequena construtora familiar em uma das maiores do estado de São Paulo. Mas o sucesso tinha um preço: solidão, desconfiança e uma incapacidade crescente de conectar-se genuinamente com as pessoas. Todos queriam algo dele, sempre. Por isso, quando começou a frequentar o Recanto Nobre 3 semanas atrás, um refúgio tranquilo entre reuniões intermináveis, não esperava que algo ou alguém chamasse sua atenção de verdade. Mas havia algo em Marina. Na primeira vez que ela o atendeu, Rafael tinha acabado de sair de uma reunião particularmente frustrante com investidores que só se importavam com lucros trimestrais sem visão de longo prazo. Estava irritado, cansado, pronto para despachar qualquer um que o abordasse. Então ela apareceu com aquele sorriso profissional, mas ele notou imediatamente o que havia por trás. Uma fadiga profunda, quase palpável, mas também uma dignidade inabalável na forma como se movia, como falava, como tratava cada cliente com a mesma gentileza cuidadosa. Ela nunca pedia nada. Nunca se demorava tentando puxar conversa ou chamar atenção. Fazia seu trabalho com uma eficiência silenciosa que beirava a invisibilidade proposital, como se quisesse passar despercebida pelo mundo. E foi exatamente isso que fez Rafael começar a reparar nela. Nos dias seguintes, ele voltou ao restaurante mais vezes do que era necessário, sempre pedindo a mesa 12, sempre observando. Viu como ela lidava com clientes rudes sem perder a compostura. Viu os momentos em que achava que ninguém estava olhando e seu rosto se contorcia de cansaço ou preocupação. Viu como suas mãos tremiam ligeiramente ao segurar bandejas pesadas, mas ela nunca reclamava. Havia uma história ali.
Uma história de luta, de resiliência, de sacrifício. E Rafael, que tinha aprendido a ler pessoas como outros leem relatórios financeiros, reconhecia alguém que carregava o mundo nos ombros. Seu salmão, senhor. Rafael. A voz dela o trouxe de volta ao presente. Marina colocou o prato à sua frente com cuidado, e ele não deixou de notar como ela corrigiu o tratamento formal para usar seu nome, como ele tinha pedido. Obrigado, Marina. Ele esperou até que ela começasse a se afastar. Você estuda? Ela parou virando-se lentamente com uma expressão cautelosa. Estudo sim. Administração. Na Universidade Mackenzie. Por quê? Curiosidade. Rafael cortou um pedaço do peixe mantendo o tom casual. É difícil conciliar trabalho e estudos. É. A resposta veio curta, defensiva. Marina claramente não estava acostumada com clientes que faziam perguntas pessoais. Mas muita gente faz isso. Não tem nada de especial. Discordo. Rafael encontrou seus olhos e viu a surpresa neles. A maioria das pessoas desiste quando fica difícil demais. Você não desistiu. Por um momento algo passou pelo rosto dela. Uma emoção crua, vulnerável, que foi rapidamente suprimida. Preciso ir atender outras mesas. Bom apetite. Rafael a observou se afastar, notando a postura ligeiramente curvada de alguém que carrega peso demais. Algo apertou em seu peito, uma sensação incômoda e desconhecida. Culpa, empatia, ele não tinha certeza. O almoço estava excelente, como sempre, mas Rafael mal prestou atenção na comida. Seus olhos continuavam encontrando Marina enquanto ela circulava pelo salão. Viu quando um homem de meia idade, visivelmente embriagado apesar da hora, fez um comentário que a fez recuar levemente, o rosto corando de constrangimento. Viu como ela lidou com a situação com profissionalismo, mas também viu a humilhação em seus olhos. Sentiu raiva, uma raiva protetora e irracional por alguém que mal conhecia. Tudo bem com a refeição? Marina apareceu ao lado da mesa alguns minutos depois, recomposta. Perfeito. Rafael pegou a carteira, mas hesitou antes de colocar o cartão de crédito na mesa. Em um impulso que não era típico dele, pegou uma das suas cartões de visita e o colocou junto com o pagamento. Marina, quero te fazer uma proposta. Ela olhou para o cartão sem tocá-lo, desconfiada. Que tipo de proposta? Nada inapropriado, Rafael se apressou em esclarecer, vendo a guarda subir nos olhos dela. Minha empresa está procurando estagiários para o departamento administrativo. Pagamos bem, horários flexíveis que permitiriam você continuar estudando. Pensei que poderia te interessar. Marina olhou do cartão para ele, e Rafael viu uma guerra silenciosa acontecendo por trás daqueles olhos castanhos cansados. Esperança contra desconfiança. Necessidade contra orgulho. Por quê? A pergunta veio em um sussurro tenso. Por que faria isso por mim? Você nem me conhece. Porque reconheço quando alguém merece uma chance. Rafael respondeu com honestidade. E porque... Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Acho que você está tentando fazer tudo sozinha há tempo demais. Lágrimas surgiram nos olhos de Marina, e ela as piscou furiosamente, claramente envergonhada. Eu não aceito caridade. Não é caridade. É uma oferta de trabalho legítima. Você teria que passar por entrevista, provar que é qualificada, mas vi sua determinação, sua ética de trabalho. São exatamente as qualidades que procuro. Por um longo momento, Marina apenas olhou para ele, como se tentasse decifrar seus verdadeiros motivos. Rafael manteve o olhar firme, deixando-a ver que não havia segundas intenções, apenas uma oferta genuína. Vou pensar, ela disse finalmente, pegando o cartão com dedos trêmulos e colocando-o no bolso do avental. Mas não prometo nada. É tudo que peço. Enquanto Marina se afastava para atender outra mesa, Rafael sentiu algo que não sentia há anos. Uma sensação de propósito além dos negócios, além dos lucros. Havia algo naquela garçonete de olhos cansados e orgulho ferido que o fazia querer ser melhor, fazer melhor. Mesmo que ela nunca ligasse, mesmo que recusasse a oferta, Rafael sabia que algo tinha mudado naquele encontro. Ela tinha acordado algo nele que estava adormecido há muito tempo. A lembrança de que riqueza e sucesso não significavam nada se você não usava para fazer diferença na vida de alguém. Quando saiu do restaurante, meia hora depois,
A chuva tinha parado, e um sol fraco tentava romper as nuvens cinzas sobre São Paulo. Rafael olhou para trás uma última vez através da vitrine e viu Marina limpando uma mesa, o movimento mecânico de alguém preso em uma rotina exaustiva. "Liga!" ele murmurou baixinho, sabendo que ela não podia ouvi-lo. "Por favor, liga." Mas mesmo dizendo isso, Rafael sabia que a decisão tinha que ser dela. Tudo o que podia fazer era esperar e torcer para que o orgulho dela não a impedisse de aceitar uma mão estendida quando ela claramente precisava tanto de uma. Marina guardou o cartão de visita no bolso do avental como se fosse queimar sua pele. Durante o resto do turno, ele pesava ali como uma promessa impossível, uma tentação perigosa que ela não podia se permitir considerar seriamente. Rafael Almeida, CEO, Almeida Construtora e Incorporações. Ela tinha lido as letras douradas em relevo pelo menos 20 vezes antes de guardá-lo. Um CEO. Claro que era. Aquela presença, aquela confiança silenciosa, o terno que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 3 meses. Pessoas como ele não faziam ofertas como aquela sem motivos ocultos, mas a voz traiçoeira da esperança sussurrava: "E se for real? E se essa for sua chance de finalmente respirar?" "Você tá bem?" Jéssica perguntou quando se cruzaram perto da cozinha, já no final do expediente. "Tá com uma cara esquisita desde o almoço." "Só cansada." Marina forçou um sorriso. Não podia contar para ninguém sobre a oferta, não antes de decidir o que fazer, se é que havia algo a decidir. Quando finalmente trocou o uniforme pela roupa seca, que tinha trazido em uma sacola, Marina pegou o cartão de novo. No verso, ele tinha escrito à mão um número de celular e uma mensagem simples: "Liga quando estiver pronta para conversar. Sem pressão. R. Sem pressão." Como se uma oferta dessas não fosse a coisa mais pressionante que tinha acontecido com ela em anos. O trajeto de volta para casa foi um borrão de pensamentos confusos. O ônibus lotado da tarde, o cheiro de chuva nas roupas das pessoas, o trânsito caótico da cidade, tudo parecia distante, irreal. Marina segurava o celular na mão, o cartão de Rafael no outro, como se pesasse os dois contra seu futuro. Ligar seria admitir que precisava de ajuda. Seria reconhecer que estava afogando, que não conseguia mais segurar tudo sozinha. Não ligar seria continuar nessa rotina sufocante até... Até quando? Até desistir da faculdade? Até adoecer de exaustão? Até sua mãe piorar porque ela não conseguia pagar os tratamentos adequados? "Para na próxima, por favor." Marina puxou a corda quando reconheceu sua rua no bairro do Tatuapé. Um bairro operário, casas antigas, ruas esburacadas que a prefeitura nunca se importava em arrumar direito. A casa onde morava com a mãe era pequena, 2 peças e cozinha, com infiltrações nas paredes que ela tinha tentado cobrir com tinta barata. Mas era delas. Tinha sido do avô, deixada para a mãe quando ele morreu, a única coisa de valor que possuíam. "Mãe, cheguei." Marina abriu a porta e foi recebida pelo cheiro de sopa requentada e remédios. "Na sala, filha." A voz de Teresa era fraca, cansada. Marina encontrou a mãe sentada no sofá velho, enrolada em um cobertor apesar do calor abafado do final de tarde. Teresa tinha 53 anos, mas parecia ter muito mais. A doença, uma combinação cruel de problemas respiratórios crônicos e diabetes mal controlada, tinha envelhecido precocemente seus traços, que antes eram bonitos. "Como foi o dia?" Teresa perguntou, tentando sorrir. "Normal." Marina beijou a testa da mãe, sentindo a temperatura levemente elevada. "Você tomou os remédios?" "Tomei sim. Não se preocupe tanto comigo." Mas o olhar de Teresa dizia o contrário. Ela sabia que era um fardo, mesmo nunca dizendo isso em voz alta. A culpa estava sempre ali, nos olhos dela, na forma como tentava minimizar seus próprios sintomas. Marina preparou um chá para as duas e sentou-se ao lado da mãe no sofá. O cartão de Rafael ainda queimava no bolso da calça. Ela queria contar para a mãe, pedir conselho, mas ao mesmo tempo tinha medo. Medo de criar esperanças, medo de parecer fraca, medo de que a mãe lesse seus próprios sentimentos confusos em relação àquele homem de olhos penetrantes. "Mãe," Marina começou hesitante, "se alguém te oferecesse uma ajuda, uma oportunidade boa, mas você não conhecesse bem a pessoa, você aceitaria?"
Teresa virou-se para olhar a filha, seus olhos ainda afiados apesar da doença. Que tipo de ajuda? Marina contou sobre Rafael, sobre a oferta de estágio, editando os detalhes que a deixavam mais vulnerável. Não mencionou como o olhar dele a fazia sentir vista de uma forma que era ao mesmo tempo assustadora e reconfortante. Esse homem, Teresa disse devagar quando Marina terminou, ele te tratou com respeito? Sim, foi gentil, educado. E a oferta parece legítima? Não é uma dessas coisas estranhas. Parece real. A empresa existe, é grande. Eu pesquisei no Google enquanto voltava. Marina tinha gastado metade da bateria do celular fazendo exatamente isso. Almeida Construtora era uma das maiores do estado. Projetos multimilionários, reputação sólida. Teresa pegou a mão da filha, seus dedos frios e frágeis. Marina, meu amor, eu vejo você se matando de trabalhar todos os dias. Vejo você chegar em casa às 11 da noite depois da faculdade, exausta, sem tempo para viver. Isso me parte o coração. Mãe, deixa eu terminar. A voz de Teresa ficou mais firme. Você tem 23 anos. Deveria estar saindo com amigos, namorando, aproveitando sua juventude, não cuidando de uma mãe doente e trabalhando até cair. Eu não me importo de cuidar de você. As lágrimas surgiram nos olhos de Marina. Você é tudo que eu tenho. E você é tudo que eu tenho. Por isso mesmo não quero que jogue sua vida fora por minha causa. Teresa apertou a mão dela. Se essa oportunidade é real, se pode te dar uma vida melhor, então você precisa tentar. Pelo menos ligar e descobrir. O que você tem a perder? Tudo, Marina pensou. Posso perder o controle. Posso me decepcionar. Posso descobrir que era bom demais para ser verdade. Mas em voz alta disse, tenho medo, mãe. Eu sei, filha. Mas o medo não pode te paralisar para sempre. Às vezes a gente precisa ter coragem de aceitar uma mão estendida. Naquela noite, depois que a mãe dormiu, Marina sentou-se na cozinha pequena com o celular na mão. Eram 9h30 da noite. Tarde demais para ligar, muito cedo. Ela deveria esperar até amanhã. O cartão estava na mesa à sua frente, as letras douradas brilhando sob a luz fraca da lâmpada fluorescente. Sem pressão, ele tinha escrito. Mas como algo assim não tinha pressão, essa ligação podia mudar tudo. Ou podia ser o maior erro da sua vida. Marina digitou o número 3 vezes e apagou 3 vezes. Na quarta tentativa, antes que pudesse pensar demais, apertou o botão de ligar. O telefone tocou uma vez, 2, 3. Alô? A voz grave de Rafael soou do outro lado e Marina sentiu seu estômago dar um nó. Rafael? É a Marina, do restaurante. Sua voz saiu mais trêmula do que gostaria. Espero não estar ligando muito tarde. Marina. Ela podia ouvir o sorriso na voz dele. Não está tarde. Estava esperando sua ligação, na verdade. Estava? A surpresa escapou antes que ela pudesse se conter. Estava sim. Fiquei torcendo para que ligasse. Uma pausa. Então, pensou sobre a proposta? Marina respirou fundo. Pensei. E tenho muitas perguntas. Mas antes de qualquer coisa, preciso saber. Por que eu? De verdade. Não me dê respostas bonitas ou educadas. Quero a verdade. Houve um silêncio do outro lado. E Marina quase pensou que tinha ido longe demais. Que tinha estragado tudo com sua desconfiança. Mas então Rafael falou. E sua voz tinha uma qualidade diferente. Mais suave, mais verdadeira. Porque quando olhei para você, vi alguém que está lutando sozinha há tempo demais. Vi determinação, dignidade, força. Vi alguém que merece uma chance, mas que provavelmente nunca pede ajuda porque aprendeu que não pode confiar nas pessoas. Ele fez uma pausa. E por quê? Porque algo em você me fez querer ser melhor. Fazer melhor. Não tenho uma explicação mais racional do que essa. Marina sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto sem permissão. Ninguém nunca tinha dito nada assim para ela. Ninguém nunca tinha realmente a visto daquela forma. Eu não sei se consigo confiar nisso, ela sussurrou. Não sei se consigo confiar em você, mas preciso muito dessa chance. Preciso para minha mãe, para mim, para finalmente conseguir respirar. Então confie por enquanto. Só o suficiente para vir para uma entrevista. Não precisa decidir nada além disso ainda. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez, Marina repetiu, limpando as lágrimas. Ok,
Eu aceito a entrevista. Ótimo. Que tal amanhã às 4 da tarde? Posso mandar um carro buscar você? Não. A resposta saiu rápida demais, defensiva. Desculpa, mas não. Eu vou por conta própria. Me manda o endereço. Rafael riu baixinho, um som quente que fez algo estranho com o coração de Marina. Entendido. Vou mandar o endereço por mensagem. E Marina, estou feliz que ligou. Depois que desligaram, Marina ficou sentada na cozinha por mais 1 hora, o celular na mão, o coração batendo acelerado. Tinha dado o primeiro passo. Tinha aberto a porta para uma possibilidade que a aterrorizava e emocionava em igual medida. Mas, ao mesmo tempo, uma voz insistente na parte de trás de sua mente sussurrava: e se isso for erro? E se você se machucar? E se não for apenas sobre o trabalho? Porque havia algo nos olhos de Rafael, na forma como ele olhava para ela, que ia além de simples caridade empresarial. Havia uma conexão ali, inexplicável e assustadora. E Marina não sabia se estava pronta para descobrir o que isso significava. O edifício da Almeida Construtora era ainda mais intimidador do que Marina tinha imaginado. 25 andares de vidro e aço no coração da Avenida Faria Lima, cercado por outros arranha-céus que abrigavam as maiores empresas do país. Marina ficou parada na calçada por um bom minuto, olhando para cima, sentindo-se minúscula diante daquela demonstração de poder e riqueza. Você não pertence a este mundo, a voz da insegurança sussurrou. O que está fazendo aqui? Mas então pensou na mãe em casa, no cupom de remédios que precisava comprar e não tinha dinheiro suficiente, nas contas de luz atrasadas. Pensou nas noites em claro estudando, nos anos de luta. Pensou em tudo que tinha sobrevivido para chegar até aqui. Você merece esta chance, ela disse para si mesma, forçando as pernas a se moverem. O saguão de entrada era todo em mármore polido, com lustres de cristal e uma recepção enorme, onde 3 atendentes de aparência impecável trabalhavam em computadores modernos. Marina se sentiu imediatamente deslocada com sua calça social barata e a camisa branca que tinha passado 3 vezes para tentar esconder o desgaste do tecido. Posso ajudá-la? Uma das recepcionistas, uma mulher loira de uns 30 anos, com um sorriso profissional perfeito, olhou para ela com curiosidade educada. Tenho uma entrevista marcada às 4 com o Sr. Rafael Almeida. Marina tentou soar confiante, mas sua voz saiu um pouco trêmula. A expressão da recepcionista mudou sutilmente. Surpresa, curiosidade, talvez um toque de inveja. Claro. Seu nome, por favor? Marina Santos. Dedos manicurados voaram sobre o teclado. Ah, sim, encontrei. O Sr. Almeida deixou instruções específicas. Por favor, pegue este crachá de visitante e suba para o 25º andar. A secretária dele, Carla, estará esperando. O elevador foi uma jornada silenciosa e longa. Marina estava sozinha na cabine espelhada e aproveitou para verificar sua aparência mais uma vez. Tinha prendido o cabelo em um coque profissional, aplicado uma maquiagem leve que mal disfarçava as olheiras. Parecia cansada, nervosa, mas pelo menos apresentável. Quando as portas se abriram no 25º andar, Marina encontrou um ambiente completamente diferente do térreo. Enquanto o saguão era ostensivo e imponente, este andar tinha uma elegância mais discreta. Paredes em tons neutros, obras de arte modernas, móveis de design que pareciam ao mesmo tempo caros e confortáveis. Marina Santos, uma mulher de uns 45 anos, cabelos grisalhos presos em um penteado elegante, se aproximou com um sorriso genuíno. Usava um tailleur azul marinho e emanava competência. Sou Carla, secretária executiva do Rafael. É um prazer conhecê-la. Igualmente. Marina apertou a mão estendida, notando que o aperto era firme, mas não intimidador. O Rafael está terminando uma reunião, mas já avisou que você é prioridade. Quer um café ou água enquanto espera? Água, por favor. A boca de Marina estava seca de nervosismo. Carla a guiou para uma sala de espera confortável, com vista para a cidade. Enquanto trazia a água, ela conversou naturalmente sobre o trânsito, o calor do dia, colocando Marina mais à vontade. Havia uma genuinidade em Carla que contrastava com a artificialidade que Marina esperava encontrar em um ambiente corporativo desse nível. Pode entrar, Marina. Carla indicou uma porta de madeira escura após cerca de 10 minutos. Boa sorte, embora tenha certeza de que não precisará.
O escritório de Rafael era surpreendente. Marina tinha esperado algo ostensivo, cheio de troféus e símbolos de status. Em vez disso, encontrou um espaço amplo, mas surpreendentemente simples. Uma mesa grande de madeira clara, estantes com livros que pareciam realmente lidos, não apenas decorativos, e aquela mesma vista impressionante da cidade que parecia abraçar todo o ambiente. Rafael estava de pé perto da janela, as mãos nos bolsos da calça social. Quando se virou ao ouvi-la entrar, Marina sentiu aquele mesmo choque elétrico de reconhecimento que tinha sentido no restaurante. Ele usava camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, sem gravata, e havia algo na postura dele que era menos formal, mais acessível. Marina. Ele sorriu, e foi um sorriso genuíno que alcançou os olhos. Obrigado por vir. Por favor, sente-se. Ele indicou 2 poltronas confortáveis perto da janela, não a cadeira formal do outro lado da mesa. Marina se sentou, tentando controlar o tremor nas mãos. Antes de começarmos, Rafael disse, sentando-se na outra poltrona, quero deixar claro que esta é uma entrevista de verdade. Não estou te oferecendo o emprego por pena. Preciso saber se você se encaixa na vaga, se tem as habilidades necessárias. Justo? Justo. Marina apreciou a honestidade direta. Eu não queria tratamento especial de qualquer forma. Ótimo. Então vamos começar. Me fale sobre sua formação em administração. Que semestre você está? A entrevista fluiu de uma forma que Marina não esperava. Rafael fazia perguntas inteligentes, desafiadoras, mas nunca humilhantes. Quando ela admitiu lacunas em seu conhecimento, algumas matérias que tinha perdido por trabalhar demais, ele não a julgou. Apenas perguntou como ela planejava suprir essas deficiências. Marina, por sua vez, sentiu-se surpreendentemente à vontade para ser honesta. Falou sobre suas dificuldades em conciliar trabalho e estudo, mas também sobre sua determinação. Mencionou sua experiência prática lidando com pessoas no restaurante, com a gestão do tempo impossível, com crises sob pressão. Você disse no telefone que precisa dessa chance para sua mãe. Rafael disse após cerca de 40 minutos de conversa. Quer elaborar? Marina hesitou. Seria profissional falar sobre problemas pessoais, mas algo na expressão dele, interesse genuíno, não curiosidade mórbida, a fez continuar. Minha mãe está doente. Problemas respiratórios crônicos, diabetes, os tratamentos são caros, e o SUS, bem, você sabe como é. Eu sou tudo que ela tem. Marina lutou para manter a voz firme. Trabalho para pagar as contas, os remédios, a faculdade. É difícil, mas é o que precisa ser feito. E seu pai? Nunca o conheci. Ele saiu quando minha mãe descobriu que estava grávida. A amargura velha tingiu suas palavras. Sempre fomos só nós duas. Rafael assentiu devagar, e Marina viu algo passar por seus olhos. Compreensão, talvez até identificação. Meu pai morreu há 5 anos, ele disse inesperadamente. Construiu esta empresa do zero, trabalhando 18 horas por dia. Eu era jovem, arrogante, achava que sabia tudo melhor. Brigamos muito nos últimos anos dele. Uma pausa pesada. Ele teve um infarto no escritório. Estava sozinho, trabalhando até tarde, como sempre. Quando o encontraram, já era tarde demais. Sinto muito, Marina disse suavemente, e quis dizer isso de verdade. Eu também. Rafael olhou pela janela, para a cidade lá embaixo. Passei os últimos 5 anos tentando honrar o legado dele, mas também fazer diferente. Ele era obcecado com trabalho, com sucesso, a ponto de esquecer de viver. Eu não quero ser assim. Quero que esta empresa seja mais do que apenas lucros. Ele voltou o olhar para ela. Quero que faça diferença real na vida das pessoas. É por isso que me ofereceu esta oportunidade? Marina perguntou baixinho. Para fazer diferença? Em parte. Mas também porque vi em você qualidades que não podem ser ensinadas. Resiliência, integridade, a capacidade de continuar quando tudo está contra você. Rafael se inclinou para a frente. Marina, posso contratar 1000 pessoas com MBAs caros e currículos impressionantes, mas não posso comprar caráter, e você tem isso em excesso. As lágrimas surgiram nos olhos de Marina antes que ela pudesse impedi-las. Ela as limpou rapidamente, envergonhada. Desculpa, eu não... Não precisa se desculpar. A voz de Rafael era gentil. Deixa eu te fazer uma última pergunta, a mais importante.
Por que você quer esta vaga? E não me diga apenas pelo dinheiro ou pela conveniência. Qual é a verdadeira razão? Marina respirou fundo. Este era o momento da verdade. Ela podia dar uma resposta segura, corporativa, ou podia ser brutalmente honesta. Escolheu a honestidade. Porque estou cansada, ela disse, e sua voz quebrou na última palavra. Estou cansada de lutar sozinha. Estou cansada de não dormir, de não ter tempo para nada além de sobreviver. Estou cansada de ver minha mãe definhar, porque não posso pagar o tratamento que ela precisa. Estou cansada de ser invisível, de ser apenas mais uma garçonete que ninguém vê de verdade. As lágrimas agora escorriam livremente. E quando você me olhou naquele restaurante, pela primeira vez em anos, eu me senti vista como uma pessoa de verdade, não apenas alguém que serve comida. E essa chance que você está oferecendo é mais do que apenas um emprego. É uma possibilidade de finalmente respirar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina limpou as lágrimas, mortificada por ter desmoronado assim. Tinha acabado de destruir qualquer chance que tinha. Mas então Rafael falou, e sua voz estava mais rouca do que antes. O trabalho é seu, se quiser. Marina olhou para ele chocada. O quê? A vaga é sua. Começa segunda-feira, se aceitar. Rafael se levantou e foi até a mesa pegando uma pasta. O salário inicial é de R$ 5.000, mais benefícios que incluem plano de saúde, que cobre dependentes. Horário flexível para você continuar estudando. E se provar que é tão boa quanto acredito que seja, haverá oportunidade de crescimento. 5.000... Marina não conseguia processar o número. Era mais do que o dobro do que ganhava no restaurante. E plano de saúde para a mãe. É a primeira vez, não é? Rafael perguntou suavemente, voltando a sentar-se. Que alguém te oferece algo assim. Marina assentiu, sem conseguir falar, as lágrimas voltando com força total. Marina, olha para mim. Rafael esperou até que ela erguesse os olhos. Você chorou e disse que é sua primeira vez. Primeira vez sendo vista, sendo valorizada, tendo uma chance real. E eu estou te dizendo que isso vai mudar. Você merece isso e muito mais. E ali, naquele escritório no 25º andar, Marina finalmente deixou as lágrimas caírem sem tentar escondê-las. Anos de luta, de cansaço, de carregar o mundo nos ombros, tudo saiu naquele choro silencioso. E Rafael não tentou consolá-la com palavras vazias. Apenas esperou, respeitando sua emoção, oferecendo sua presença silenciosa como âncora. Quando Marina finalmente se recompôs, ela olhou para ele através das lágrimas e sussurrou. Eu aceito. E obrigada. Obrigada por me ver. O sorriso que Rafael deu a ela naquele momento foi algo que Marina guardaria para sempre. Genuíno, caloroso e com uma promessa silenciosa de que isso era apenas o começo. O fim de semana passou em uma névoa surreal. Marina mal conseguia acreditar que na segunda-feira começaria uma vida completamente diferente. Tinha pedido demissão do Recanto Nobre na sexta-feira, e a expressão chocada de Sônia quando ela anunciou que estava saindo para trabalhar na Almeida Construtora foi quase cômica. Você? Na Almeida Construtora? Sônia tinha repetido, como se Marina tivesse anunciado que iria para a Lua. Como você conseguiu isso? Marina não tinha entrado em detalhes. Apenas disse que tinha feito uma entrevista e sido aprovada. Não mencionou Rafael, nem como tudo tinha acontecido. Já podia ver as fofocas se espalhando, as conclusões maldosas que tirariam. No sábado, Marina usou parte de suas últimas gorjetas para levar a mãe ao médico particular pela primeira vez em anos. O plano de saúde da empresa só entraria em vigor após 30 dias, mas ela tinha conseguido marcar uma consulta acessível em uma clínica no bairro. A senhora precisa de acompanhamento mais frequente, o médico disse, olhando os exames antigos de Teresa com preocupação. Esses problemas respiratórios precisam ser monitorados de perto e a diabetes está descompensada. Com tratamento adequado, podemos melhorar muito sua qualidade de vida. Pela primeira vez em anos, Marina não sentiu aquele aperto sufocante no peito ao ouvir sobre tratamentos. Teria um salário real, plano de saúde, possibilidades. Vamos cuidar disso, mãe, ela prometeu, segurando a mão frágil de Teresa. Agora podemos. No domingo à noite, Marina separou a roupa para o primeiro dia. Tinha apenas uma calça social em bom estado
e 2 camisas apresentáveis. Teria que usar o primeiro salário para comprar um guarda-roupa mais adequado. Por enquanto, faria o melhor que podia com o que tinha. Mal conseguiu dormir. A ansiedade era uma mistura estranha de excitação e terror. E se não fosse boa o suficiente? E se tivesse sido um erro de Rafael contratá-la? E se as pessoas a julgassem por ser a garçonete que de alguma forma tinha conseguido um emprego na empresa? E mais assustador ainda, e se seus sentimentos confusos por Rafael crescessem e complicassem tudo? Porque havia sentimentos ali. Marina não era ingênua o suficiente para negar. A forma como o coração acelerava quando pensava nele, a sensação de calor que invadia seu peito quando lembrava do olhar gentil dele, da voz rouca dizendo: "Você merece isso e muito mais. Mas ele é seu chefe agora." Ela se lembrou firmemente. "E você precisa deste emprego. Não pode estragar tudo com sentimentos tolos." Segunda-feira chegou com um céu azul brilhante, como se o universo concordasse que era um novo começo. Marina acordou às 5 da manhã, embora só precisasse sair de casa às 7. Tomou um banho longo, arrumou o cabelo com cuidado extra, aplicou uma maquiagem leve que tentava disfarçar os nervos e a falta de sono. "Você está linda, filha", Teresa disse quando Marina apareceu na cozinha. A mãe já estava acordada, tinha preparado café e pão com manteiga. "E tão crescida, minha menina indo trabalhar em uma empresa grande." "Mãe, por favor, não vai me fazer chorar antes de sair." Marina riu, mas seus olhos estavam úmidos. Abraçou Teresa com cuidado, sentindo os ossos frágeis sob a roupa. "Vou deixar o almoço pronto na geladeira, ok? E não esqueça de tomar os remédios." Eu sei. Vai trabalhar, para de se preocupar comigo." A viagem de metrô e ônibus até a Faria Lima pareceu mais curta dessa vez. Ou talvez Marina estivesse tão perdida em pensamentos que nem percebeu o tempo passar. Quando chegou ao prédio da Almeida Construtora, eram 7h45, 15 minutos antes do horário marcado. A mesma recepcionista loira estava lá. Desta vez, seu sorriso foi mais genuíno quando viu Marina. "Bom dia. Primeiro dia?" "Bom dia, sim, primeiro dia." Marina devolveu o sorriso, agradecida pela gentileza. "O RH está no 10º andar. Pergunte pela Beatriz. Ela vai te orientar com toda a documentação e depois te levar para conhecer sua equipe." O 10º andar era um labirinto de cubículos e salas de reunião. Marina foi recebida por Beatriz, uma mulher jovem e enérgica que a guiou através de pilhas de papelada, contratos, termos de confidencialidade, cadastros diversos. "Seu departamento é o administrativo financeiro", Beatriz explicou enquanto caminhavam pelos corredores após 2 horas de burocracia. "Você vai trabalhar diretamente com a Márcia, que é a coordenadora. Ela é ótima, vai adorar trabalhar com ela." Mas não foi Márcia quem Marina encontrou quando chegaram à sala do departamento. Era Rafael. Ele estava conversando com uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos cortados em um Chanel moderno, óculos de grau elegantes. Quando viu Marina entrar, seu rosto se iluminou com um sorriso que fez o coração dela dar um salto. "Marina, perfeito timing." Ele se aproximou, e Marina notou que outros funcionários na sala observavam com curiosidade mal disfarçada. "Esta é Márcia, sua coordenadora." "Márcia, esta é Marina Santos, nossa nova estagiária." "É um prazer, Marina." Márcia apertou sua mão com firmeza. Seus olhos castanhos atrás dos óculos eram gentis, mas analíticos. "O Rafael me contou sobre você. Bem-vinda à equipe." "Obrigada. Estou ansiosa para aprender." Marina forçou sua voz a soar profissional, embora estivesse hiperconsciente da presença de Rafael ao lado. "Vou deixá-las se conhecerem", Rafael disse. Mas antes de sair, seus olhos encontraram os de Marina por um momento breve. "Qualquer coisa que precisar, pode falar com a Carla. Ela sabe como me encontrar." Quando ele saiu, Marina sentiu um vazio estranho, como se parte da energia da sala tivesse ido embora com ele. "Então", Márcia disse, indicando uma mesa vazia perto da janela, "aquela é sua estação de trabalho. Vou te dar uma visão geral das nossas funções hoje, e amanhã começamos com tarefas práticas. Tudo bem?" As primeiras horas foram um turbilhão de informações. Marina conheceu os outros membros da equipe, 6 pessoas ao todo, incluindo ela. Havia Paulo, um homem de uns 40 anos, quieto, mas eficiente.
Renata, uma mulher de 30 e poucos, simpática, mas claramente curiosa, sobre como Marina tinha conseguido a vaga. Júlio e Amanda, ambos jovens como Marina, estagiários mais antigos. E Roberto, o mais velho do grupo, que tinha um jeito paternal reconfortante. Não se preocupe, os primeiros dias são sempre confusos. Roberto disse durante o intervalo do almoço, quando Marina admitiu estar se sentindo sobrecarregada. Você vai pegar o jeito. E se precisar de ajuda, pode perguntar. Essa equipe é boa, de verdade. Marina almoçou sozinha na lanchonete do térreo, um sanduíche e suco que pareceram comida de rei, comparados ao que costumava comer correndo entre turnos no restaurante. Tinha 1 hora inteira de intervalo. 1 hora para sentar, respirar, não correr de um lugar para outro. Era estranho, maravilhoso e estranho. Quando voltou para o departamento, encontrou uma cena que a fez congelar na porta. Renata e Amanda estavam perto do bebedouro, conversando em vozes baixas, mas não baixas o suficiente. Acho muito conveniente que ela apareceu do nada e já conseguiu a vaga, Renata estava dizendo. Você viu como o Rafael olhou para ela? Tem algo aí. Talvez ela seja realmente boa. Amanda defendeu, mas sua voz tinha dúvida. Ou talvez ela seja boa em outras coisas, Renata respondeu com um tom sugestivo que fez o sangue de Marina ferver. Garçonete bonita, CEO solteiro e rico. Faça as contas. Marina entrou na sala com passos decididos, fazendo as duas mulheres se virarem bruscamente, rostos corando de constrangimento por terem sido pegas. Só para esclarecer, Marina disse, mantendo sua voz firme mesmo com as mãos tremendo. Eu consegui esta vaga porque passei por uma entrevista legítima e provei que sou qualificada. O Sr. Almeida me ofereceu uma oportunidade baseada no meu mérito, não em qualquer outra coisa que vocês estejam imaginando. Ela olhou diretamente para Renata. E se você tem algum problema comigo, prefiro que fale diretamente ao invés de fofocas no bebedouro. Renata teve a decência de parecer envergonhada. Desculpa. Você está certa, foi inapropriado. Foi mesmo. Marina passou por elas e foi para sua mesa, o coração batendo como um tambor. Tinha sido dura demais, criado inimigos no primeiro dia, mas não podia deixar que pensassem aquilo dela. Não podia deixar que reduzissem sua conquista a algo sórdido. O resto do dia passou em uma névoa desconfortável. Márcia a manteve ocupada com treinamentos, e Marina se forçou a focar completamente no trabalho, ignorando os olhares ocasionais que Renata e Amanda lançavam em sua direção. Às 5h30, quando a maioria das pessoas começou a arrumar suas coisas para ir embora, Márcia chamou Marina para uma conversa particular em sua sala. Ouviu o que aconteceu com a Renata, ela disse sem rodeios assim que fechou a porta. Marina sentiu o estômago afundar. Ia ser demitida no primeiro dia? Quero que saiba que você fez certo em se defender. Fofocas desse tipo não são toleradas aqui. Eu não queria causar problemas. Você não causou. As pessoas causam problemas para si mesmas quando escolhem fazer suposições maldosas. Márcia se inclinou para trás em sua cadeira. Olha, Marina, eu sei que sua situação é incomum. Não é todo dia que o CEO pessoalmente recomenda alguém para a equipe. As pessoas vão falar, vão especular. Você precisa desenvolver uma pele grossa e deixar seu trabalho falar por você. Vou fazer isso. Prometo que não vou decepcioná-la. Eu sei que não vai. Márcia sorriu. Sabe como sei? Porque o Rafael é muitas coisas, mas um julgador ruim de caráter não é uma delas. Se ele viu potencial em você, é porque está lá. Agora vá para casa, descanse. Amanhã o trabalho real começa. As primeiras semanas de Marina na Almeida Construtora foram uma montanha-russa emocional. O trabalho em si ela adorava. Havia uma satisfação real em aprender coisas novas, em sentir seu cérebro sendo desafiado de formas que a faculdade sozinha nunca tinha conseguido. Márcia era uma mentora paciente, mas exigente, que a empurrava para crescer sem ser cruel. O relacionamento com os colegas melhorou gradualmente. Depois do incidente inicial, Renata manteve distância, mas foi profissional. Amanda acabou se tornando quase uma amiga, especialmente depois que descobriram que tinham idades próximas e compartilhavam o desafio de conciliar trabalho e estudos. Roberto continuou sendo paternal e gentil, sempre pronto com um conselho ou uma palavra de encorajamento.
O salário de Marina transformou a vida dela e da mãe quase da noite para o dia. Pela primeira vez em anos, conseguiram comprar remédios sem contar cada centavo. Teresa começou o tratamento adequado com um pneumologista coberto pelo plano de saúde. As contas foram pagas em dia. Marina até conseguiu comprar algumas roupas melhores, embora ainda sentisse culpa cada vez que gastava dinheiro consigo mesma. Mas havia um problema crescente que Marina tentava desesperadamente ignorar. Rafael. Ela não o via com frequência. Ele estava sempre em reuniões, viajando para visitar obras, lidando com investidores. Mas quando seus caminhos se cruzavam, era como se o ar ficasse mais denso, carregado com algo não dito e perigoso. Havia os momentos no elevador, quando entravam ao mesmo tempo e passavam 15 andares em silêncio tenso, muito conscientes um do outro. Havia os olhares que ela às vezes pegava ele lançando através das paredes de vidro do escritório dele quando ela passava pelo corredor. Havia a forma como o coração dela disparava cada vez que recebia um e-mail dele, sempre profissional, sempre sobre trabalho, mas ela relia cada palavra como se contivesse significados ocultos. "Você está bem?" Amanda perguntou uma tarde, tirando Marina de seus devaneios. Elas estavam trabalhando juntas em um relatório financeiro. "Hã? Sim, por quê?" "Você estava olhando para a tela sem piscar por tipo 5 minutos e está toda vermelha." Amanda sorriu com malícia. "Deixa eu adivinhar. Tem a ver com certo CEO?" "Não?" Marina respondeu rápido demais. "Claro que não. Eu só estava pensando no relatório." "Claro que estava." Amanda riu. "Olha, não precisa se sentir mal. Todo mundo acha o Rafael atraente. É tipo uma lei universal do escritório. O homem é lindo, rico e, de acordo com as fofocas, super solteiro. Ele é meu chefe," Marina disse firmemente, mais para si mesma do que para Amanda. "E eu preciso deste emprego. Não vou estragar tudo por causa de alguma atração boba." "Atração boba, né?" Amanda deu um sorriso conhecedor. "Tá bom. Só não se torture demais. Sentir atração por alguém não é crime." Mas para Marina, parecia que era. Porque cada vez que se permitia pensar em Rafael de forma não profissional, a culpa a consumia. Ele tinha lhe dado esta oportunidade por bondade, por acreditar nela. Retribuir isso com fantasias inapropriadas parecia uma traição. "Cessam de paras. Obediência." Tudo mudou em uma quinta-feira à tarde, 3 semanas após Marina começar na empresa. Márcia tinha dado a ela e a Paulo a tarefa de preparar um relatório de despesas de um dos projetos recentes, um edifício residencial de alto padrão na Vila Olímpia. Era um trabalho tedioso, conferir centenas de notas fiscais e garantir que tudo batia com os registros contábeis. Marina estava tão focada nos números que quase perdeu uma discrepância importante. Uma nota fiscal de materiais de construção que não fazia sentido. O valor era alto demais para o tipo de material listado, e a empresa fornecedora não constava em nenhum outro documento do projeto. "Paulo," ela chamou, mostrando a tela para o colega. "Você está vendo isso? Esta nota fiscal parece estranha." Paulo olhou com atenção, franzindo o senho. "É mesmo. O valor está muito acima do mercado, e nunca ouvi falar dessa fornecedora." Ele coçou a cabeça, pensativo. "Pode ser só um erro de digitação, mas pode ser algo mais sério," Marina completou, sentindo um nó no estômago. "Precisamos reportar isso." "Com certeza. Isso é o tipo de coisa que pode ser superfaturamento ou até fraude. Vou falar com a Márcia." 15 minutos depois, Marina estava na sala de Márcia junto com Paulo, explicando a descoberta. A coordenadora ficou cada vez mais séria conforme ouvia. "Vocês fizeram bem em trazer isso imediatamente," ela disse. "Vou precisar escalar para o Rafael. Ele vai querer ver isso pessoalmente." O estômago de Marina se apertou. Ver Rafael era bom e terrível ao mesmo tempo. 1 hora depois, os 3 estavam no escritório dele no 25º andar. Rafael estava sentado atrás da mesa, terno escuro impecável, expressão grave enquanto examinava os documentos que Marina e Paulo tinham preparado. "Esta fornecedora," ele disse, apontando para o nome no documento. "Eu deveria reconhecer? Márcia, você já trabalhou com eles antes?" "Nunca ouvi falar," Márcia respondeu. "E o preço está 3 vezes acima do valor de mercado." Rafael pegou o telefone. "Carla,
Pode pedir para o Augusto vir aqui e trazer todos os documentos relacionados ao projeto Vila Olímpia. Augusto era o gerente de projetos responsável pela obra. Enquanto esperavam, Rafael voltou sua atenção para Marina e Paulo. Bom trabalho de vocês em pegar isso. Atenção aos detalhes é exatamente o que precisamos na equipe. Marina sentiu calor subir pelo rosto sob o elogio dele. Quando seus olhos se encontraram, por um momento, havia algo mais ali além de aprovação profissional. Uma conexão, um reconhecimento, algo que fez o coração dela disparar. Para, ela ordenou para si mesma. Profissional, mantenha-se profissional. Quando Augusto chegou, um homem de 40 e poucos anos, sempre bem vestido e confiante, a temperatura da sala pareceu cair alguns graus. Augusto, Rafael disse, sua voz educada, mas com uma borda de aço que Marina nunca tinha ouvido antes. Pode me explicar esta nota fiscal? Augusto olhou para o documento e Marina viu algo passar por seu rosto. Pânico, rapidamente mascarado. É de um fornecedor novo. Estávamos testando alternativas. Alternativas que custam 3 vezes mais? Rafael se inclinou para frente. E sem passar pelo processo de aprovação normal? Houve um problema com o fornecedor regular. Precisávamos dos materiais urgentemente, então tomei uma decisão executiva. Decisão executiva. Rafael pegou outro documento. Curioso porque o relatório da obra não menciona nenhum problema com fornecedores. E também não há registro de que esses materiais urgentes foram realmente usados. O silêncio na sala era ensurdecedor. Marina trocou um olhar nervoso com Paulo. Eles estavam testemunhando algo sério. Augusto, Rafael disse, e sua voz estava calma demais, controlada demais. Vou pedir que vá para sua sala e reúna toda a documentação relacionada a este e qualquer outro fornecedor não aprovado, que usou nos últimos 6 meses. Teremos uma reunião completa amanhã de manhã com o jurídico e auditoria presente. Augusto saiu da sala com o rosto pálido, claramente sabendo que tinha sido pego em algo sério. Quando a porta se fechou, Rafael suspirou pesadamente, passando as mãos pelo rosto. De repente, ele parecia cansado, mais velho. Márcia, pode pedir para a auditoria interna começar uma revisão completa de todos os projetos que o Augusto gerenciou? E ele hesitou. Prepare a papelada para uma possível demissão por justa causa. Entendido. Márcia fez anotações no tablet. Marina, Paulo. Rafael se virou para eles. Vocês podem ter salvado a empresa de uma fraude significativa. Isso vai ser investigado a fundo e posso precisar que vocês falem com a auditoria e possivelmente advogados. Tudo bem? Claro. Paulo respondeu prontamente. Sim, senhor, Marina murmurou, ainda processando a magnitude do que tinha acontecido. Podem ir, Rafael disse, e obrigado de novo. Bom trabalho. Márcia e Paulo saíram, mas quando Marina ia seguir, a voz de Rafael a parou. Marina, pode ficar um minuto. Seu coração pulou. Márcia lançou um olhar curioso antes de fechar a porta, deixando-os sozinhos. Rafael se levantou e foi até a janela, as mãos nos bolsos, olhando para a cidade lá fora. Marina ficou parada perto da porta, sem saber o que fazer ou dizer. Eu deveria ter visto isso, ele disse finalmente, mais para si mesmo do que para ela. O Augusto está na empresa há 8 anos. Meu pai o contratou. Confiava nele. E agora, não é culpa sua, Marina disse suavemente, se movendo alguns passos em direção a ele. Pessoas fazem escolhas. Você não pode controlar isso. Ele se virou para olhá-la e a expressão em seu rosto era tão vulnerável, tão humana, que tirou o fôlego dela. Este não era o CEO poderoso e controlado. Era apenas um homem, carregando o peso de responsabilidades enormes. Você sabe o que é engraçado? Rafael deu um sorriso sem humor. Meu pai sempre dizia que eu era ingênuo demais, que confiava demais nas pessoas. Ele nunca faria esse erro. Confiar nas pessoas não é um erro, Marina disse. É o que te torna um bom líder. O erro foi do Augusto, não seu. Rafael a estudou por um longo momento, algo mudando em sua expressão. Como você faz isso? Fazer o quê? Ver o melhor nas coisas, nas pessoas. Você passou por tanto, luta tanto, mas ainda tem essa luz em você, essa bondade. Ele deu um passo em direção a ela, e Marina sentiu o ar ficar mais denso entre eles. Eu admiro muito isso em você. Rafael, Marina sussurrou,
e o uso do primeiro nome dele, sem títulos, sem formalidades, pareceu mudar algo no ar entre eles. Ele estava mais perto agora, perto o suficiente para ela ver as manchinhas douradas nos olhos castanhos dele, sentir o calor emanando dele. Eu não deveria dizer isso, Rafael falou baixinho, mas você está constantemente nos meus pensamentos. Desde aquele primeiro dia no restaurante. E eu sei que é errado. Sei que sou seu chefe, que você precisa deste emprego, que estou colocando você em uma posição impossível, mas... Para! Marina interrompeu, e sua voz estava trêmula. Lágrimas surgiram em seus olhos. Por favor, para. Rafael recuou imediatamente, arrependimento passando por seu rosto. Marina, desculpa. Eu não... Não é que eu não sinta o mesmo. As palavras saíram em uma corrida desesperada. Porque sinto. Deus, eu sinto. Mas não posso. Não posso estragar isso. Esta chance que você me deu, ela salvou minha vida, a vida da minha mãe. E se nos envolvermos e der errado? Eu perco tudo de novo. Eu volto para onde estava, lutando sozinha. E eu não aguento mais. Não aguento. As lágrimas estavam escorrendo livremente agora. E Marina cobriu o rosto com as mãos, seus ombros tremendo. Ela sentiu os braços dele ao redor dela, puxando-a para um abraço gentil, mas firme. E Deus, era tão bom ser segurada, ser confortada, que Marina quis morrer ali mesmo porque sabia que não podia ter aquilo. Você está certa, Rafael murmurou contra seu cabelo. Você está absolutamente certa. Desculpa, eu fui egoísta. Não vou colocar seu trabalho em risco, não vou fazer isso com você. Marina se afastou do abraço, limpando as lágrimas furiosamente. Eu preciso ir. Marina. Até amanhã, Sr. Almeida. O uso formal do nome foi deliberado, uma barreira erguida entre eles. Ela praticamente correu para fora do escritório, ignorando o olhar surpreso de Carla, entrando no elevador e apertando o botão do térreo repetidamente até as portas se fecharem. Só quando estava na rua, a brisa fria de fim de tarde batendo em seu rosto molhado de lágrimas, Marina permitiu-se sentir a dor completa do que tinha acabado de recusar. Porque ela queria. Queria tanto cair nos braços de Rafael, deixar-se sentir o que estava sentindo, explorar essa conexão impossível entre eles. Mas o custo seria alto demais. E Marina tinha aprendido há muito tempo que pessoas como ela não podiam se dar ao luxo de seguir o coração quando a sobrevivência estava em jogo, mesmo que isso significasse quebrar seu próprio coração no processo. Os dias seguintes foram um exercício em evitação cuidadosa. Marina chegava cedo e saía tarde, mergulhando no trabalho com uma intensidade que impressionava até Márcia. Ela se voluntariava para todos os projetos extras, aceitava todas as tarefas que ninguém mais queria fazer, qualquer coisa para manter sua mente ocupada e longe de pensamentos sobre Rafael. Rafael, por sua vez, parecia estar fazendo o mesmo. Marina o via ocasionalmente nos corredores, sempre apressado, sempre a caminho de alguma reunião importante. Quando seus olhares se cruzavam por acidente, ele dava um aceno profissional, cordial, e seguia em frente, como se aquele momento vulnerável em seu escritório nunca tivesse acontecido. Era exatamente o que Marina tinha pedido. Então, por que doía tanto? A investigação sobre Augusto revelou uma rede de fraude que ia muito mais fundo do que qualquer um imaginava. O gerente de projetos tinha estado desviando fundos através de fornecedores fantasmas por quase 2 anos, acumulando centenas de milhares de reais. Foi demitido imediatamente e processos criminais foram iniciados. Marina deveria se sentir orgulhosa. Afinal, tinha sido sua atenção aos detalhes que descobriu o esquema, e ela estava em um nível. Mas a situação toda deixou um gosto amargo, confiança quebrada, anos de trabalho manchados por ganância. Você tem estado quieta demais, Amanda comentou durante o almoço de sexta-feira, 2 semanas após a confrontação no escritório de Rafael. Elas estavam sentadas na lanchonete do térreo, pegando um momento de pausa. Aconteceu algo? Só cansada, Marina mentiu, mexendo na salada que mal tinha tocado. Seu apetite tinha desaparecido junto com sua paz de espírito. Marina. Amanda se inclinou para a frente, baixando a voz. Olha, eu sei que não somos amigas íntimas ainda, mas você pode conversar comigo, sabe? Seja lá o que for que está te comendo por dentro. Marina olhou para a colega,
vendo genuína preocupação em seus olhos. Por um momento, foi tentada a contar tudo, sobre Rafael, sobre seus sentimentos confusos, sobre como estava se sentindo dividida entre o que queria e o que precisava. Mas as palavras não vieram. Como poderia explicar algo que ela mesma mal entendia? É só muita coisa mudando ao mesmo tempo, ela disse finalmente. O emprego novo, minha mãe melhorando com o tratamento, a faculdade. É bom, mas também é assustador. Mudança é sempre assustadora, Amanda concordou. Mas você está se saindo muito bem. Tipo, muito bem mesmo. A Márcia não para de elogiar seu trabalho. E olha que ela não é de dar elogios fáceis. É mesmo? Marina sentiu um calorzinho de satisfação. Pelo menos havia isso. Pelo menos estava provando seu valor profissionalmente. É sim. E Marina? Amanda hesitou. Não sei o que rola entre você e o Rafael, mas... O coração de Marina parou. Não rola nada. Tá bom, tá bom. Amanda levantou as mãos em rendição. Mas eu vi como você fica tensa quando ele aparece. Vi como ele olha para você quando acha que ninguém está prestando atenção. E olha, não estou julgando. Só seja cuidadosa, ok? Relacionamentos no trabalho são complicados, especialmente quando há uma diferença de poder envolvida. Eu sei, Marina disse suavemente. Acredite, eu sei. Naquela noite, Marina chegou em casa exausta física e emocionalmente. Encontrou a mãe na cozinha, preparando o jantar, algo que não fazia há meses, um sinal de que o tratamento estava realmente funcionando. Mãe, o que você está fazendo? Deixa eu fazer isso. Relaxa, filha. Teresa sorriu, seus olhos com mais vida do que Marina via há anos. Estou me sentindo bem hoje. Queria fazer algo especial para nós duas. Marina sentiu lágrimas surgirem. Ver a mãe assim, mais forte, mais animada, era um lembrete poderoso do porquê tinha tomado a decisão que tomou. Este emprego não era só sobre ela. Era sobre dar à mãe a chance de viver, não apenas sobreviver. Como foi o trabalho? Teresa perguntou, enquanto colocava os pratos na mesa. Foi... ok. Marina se sentou, ajudando a servir a comida. Só ok? O olhar penetrante de mãe não perdia nada. Você tem estado estranha esta semana. Aconteceu alguma coisa? Marina cortou um pedaço de frango comprando tempo. Teresa esperou pacientemente, do jeito que sempre fazia quando sabia que a filha precisava falar, mas estava lutando para encontrar as palavras. Mãe, Marina disse finalmente, o que você faria se tivesse que escolher entre algo que quer muito e algo que precisa muito? Teresa colocou o garfo para baixo, dando toda a sua atenção à filha. Isso é sobre um menino? É complicado. É sempre complicado quando sentimentos estão envolvidos. Teresa pegou a mão de Marina através da mesa. Me conta. Então Marina contou. Não tudo. Omitiu detalhes específicos. Manteve algumas coisas vagas, mas o suficiente. Falou sobre sentir algo por alguém no trabalho. Alguém em posição de poder sobre ela. Sobre como queria explorar esses sentimentos, mas tinha medo de perder tudo se as coisas dessem errado. Esse alguém, Teresa perguntou cuidadosamente. É o Rafael? O homem que te deu o emprego? Marina assentiu, incapaz de mentir para a mãe. E ele sente o mesmo por você? Eu acho que sim. Ele disse algumas coisas, mas eu disse que não podíamos, que eu precisava do emprego, que era arriscado demais. Teresa ficou em silêncio por um longo momento, pensativa. Sabe o que seu avô costumava dizer? Que a vida é muito curta para vivermos com medo o tempo todo. Mas, mãe, não é só medo, é prático. Se eu me envolver com ele e dar errado, perco o emprego. Você perde o tratamento. Voltamos para onde estávamos. E se der certo? Teresa desafiou suavemente. Marina, eu entendo sua cautela. Deus sabe que passamos por momentos difíceis demais. Mas, filha, você não pode deixar o medo de perder te impedir de viver. Você tem 23 anos. Quando foi a última vez que você fez algo só porque queria, não porque precisava? Marina não tinha resposta para isso, porque a verdade era que não se lembrava. Toda decisão que tomava há anos era baseada em necessidade, em sobrevivência. Não estou dizendo para você jogar a cautela ao vento, Teresa continuou. Mas também não se feche completamente. Se esse homem é decente, se os sentimentos são verdadeiros, talvez valha a pena explorar.
mas com limites claros, com comunicação honesta. E se ele realmente se importa com você, vai entender e respeitar suas preocupações. Marina absorveu as palavras da mãe, sentindo algo se soltar em seu peito. Não uma resposta, mas uma abertura para possibilidades. E se eu estragar tudo? Ela sussurrou. E se não estragar? Teresa sorriu. Marina, você é a pessoa mais forte que conheço. Qualquer coisa que aconteça, você vai sobreviver. Nós vamos sobreviver. Mas não quero que você apenas sobreviva, meu amor. Quero que você viva. O final de semana passou devagar, com Marina revirando as palavras da mãe em sua cabeça repetidas vezes. Não quero que você apenas sobreviva. Quero que você viva. Era um conceito estrangeiro, quase assustador. Viver, não apenas sobreviver. Quando foi que ela tinha parado de fazer essa distinção? Segunda-feira chegou com chuva pesada, típica de abril em São Paulo. Marina chegou ao escritório encharcada mesmo com guarda-chuva, seus sapatos fazendo ruídos molhados contra o piso de mármore do saguão. Terrível lá fora, não é? A recepcionista comentou com simpatia quando Marina passou. Horrível, Marina concordou, tentando torcer a água do cabelo discretamente. No banheiro do 10º andar, ela fez o melhor que pôde para se tornar apresentável. O blazer estava molhado demais, então o pendurou na parte de trás da cadeira e teria que passar o dia apenas com a blusa. Não era o ideal, mas teria que servir. A manhã passou em um ritmo normal. Márcia distribuiu tarefas, Marina mergulhou nos relatórios que precisava terminar, e a rotina familiar do trabalho providenciou um conforto estranho. Foi quando estava voltando do almoço às 14h que encontrou Carla esperando perto de sua mesa. Marina, o Rafael gostaria de falar com você. Pode subir agora? O estômago de Marina afundou. Nas 2 semanas desde aquela conversa em seu escritório, eles não tinham falado a sós nem uma vez. O que ele queria agora? Claro, ela disse, mantendo a voz firme, mesmo com o coração acelerado. A subida de elevador para o 25º andar pareceu durar uma eternidade. Marina checou sua aparência no espelho. Blusa ainda levemente úmida, cabelo em um coque simples, maquiagem básica. Nada especial. Apenas adequado o suficiente. É só uma reunião de trabalho. Ela se lembrou firmemente. Profissional e normal. Carla a guiou diretamente para o escritório de Rafael, batendo uma vez antes de abrir a porta. Marina está aqui. Obrigado, Carla. Pode fechar a porta, por favor. Quando a porta se fechou, deixando-os sozinhos, Marina ficou parada perto dela, incerta. Rafael estava sentado atrás da mesa, mas se levantou assim que a viu, indicando as poltronas perto da janela como da última vez. Por favor, sente-se. Marina obedeceu, suas mãos entrelaçadas no colo para esconder o tremor. Rafael se sentou na outra poltrona, mas manteve uma distância respeitosa desta vez. Obrigado por vir, ele começou, e sua voz estava cuidadosamente neutra. Queria falar com você sobre algumas coisas. Se é sobre o trabalho, Não é apenas sobre trabalho. Rafael interrompeu gentilmente. Marina, precisamos conversar sobre o que aconteceu há 2 semanas. De verdade conversar. Marina sentiu o coração acelerar. Rafael, eu já disse... Eu sei o que você disse. E você estava certa, completamente certa. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, as mãos entrelaçadas. Eu estava sendo egoísta, colocando meus sentimentos acima do seu bem-estar, da sua segurança no emprego. E passei as últimas 2 semanas pensando muito sobre isso. Eu também, Marina admitiu baixinho. Então deixa eu ser completamente honesto com você, ok? Sem jogos, sem meias palavras. Rafael a olhou diretamente nos olhos. Eu tenho sentimentos por você, Marina. Sentimentos que vão além de admiração profissional ou amizade. E sei que isso é complicado. Sei que sou seu chefe. Sei de toda a dinâmica de poder problemática. Mas não posso continuar fingindo que esses sentimentos não existem. Marina abriu a boca para responder, mas Rafael levantou uma mão. Deixa eu terminar. Por favor. Ele respirou fundo. Mas também entendo completamente suas preocupações. Você precisa deste emprego. Merece este emprego baseado no seu próprio mérito. E a última coisa que quero é colocar isso em risco ou fazer você se sentir pressionada de qualquer forma. Então o que você está dizendo? Marina perguntou confusa.
Estou dizendo que quero encontrar um jeito de explorar isso, seja lá o que isso seja, mas de uma forma que proteja você. De uma forma que garanta que seu emprego, sua carreira aqui, nunca esteja em risco por causa dos meus sentimentos. E como exatamente faríamos isso? As lágrimas começaram a surgir nos olhos de Marina. Rafael, você é o CEO. Você literalmente tem poder de me demitir. Como posso saber que se as coisas derem errado entre nós, isso não vai afetar meu trabalho? Você tem razão. E é por isso que passei a semana falando com advogados e RH. Rafael pegou alguns documentos da mesa de centro entre eles. Fiz um contrato. Um contrato que garante seu emprego por no mínimo 2 anos, independente do que aconteça entre nós pessoalmente. Salário garantido, com aumentos anuais baseados em performance. E se por qualquer razão você sentir que está sendo tratada injustamente, há uma cláusula de mediação com terceiros neutros. Marina pegou os documentos com mãos trêmulas, folheando as páginas. Era real. Ele tinha realmente feito isso. Mas por quê? Ela sussurrou. Por que fazer tudo isso? Rafael se moveu para se ajoelhar na frente dela, não tocando, mas perto o suficiente para ela ver a sinceridade ardente em seus olhos. Porque você merece segurança. Porque preciso que saiba que isto não é sobre me aproveitar de uma posição de poder. E por quê? Sua voz ficou rouca. Porque quero a chance de realmente te conhecer, Marina. Não apenas como funcionária, mas como pessoa. E se isso não for algo que você quer, se você preferir manter as coisas estritamente profissionais, vou respeitar completamente. Mas pelo menos você terá a escolha. Uma escolha real, sem medo de repercussões. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Marina. Ninguém nunca tinha feito algo assim por ela. Ninguém nunca tinha se importado o suficiente para protegê-la dessa forma. Eu tenho muito medo, ela admitiu, sua voz quebrando. Medo de me machucar. Medo de que isso seja bom demais para ser verdade. Medo de que eu não seja boa o suficiente para o seu mundo. Olha para mim, Rafael pediu suavemente. Quando ela ergueu os olhos molhados, ele continuou. Você é mais do que boa o suficiente. Você é extraordinária. E eu entendo o medo, entendo completamente. Mas, Marina, eu também tenho medo. Medo de estragar isso, de te machucar, de não ser o que você precisa. Mas estou disposto a tentar se você estiver. Marina olhou para os documentos em suas mãos, depois para o homem ajoelhado à sua frente. Este homem que tinha visto através de suas defesas desde o primeiro dia, que tinha lhe dado uma chance quando ninguém mais teria, que agora estava oferecendo não apenas seus sentimentos, mas proteção real, tangível. A voz da mãe ecoou em sua mente. Não quero que você apenas sobreviva. Quero que você viva. Eu preciso de tempo, Marina disse finalmente. Preciso ler este contrato direito. Talvez até mostrar para um advogado. E preciso ter certeza de que isto é o que eu quero. Não apenas o que estou sendo levada a querer por causa de tudo. Quanto tempo você precisa? Rafael perguntou. E não havia pressão em sua voz, apenas genuína disposição para esperar. 1 semana? Talvez 2? Quanto tempo você precisar? Rafael se levantou, voltando para sua poltrona, dando espaço a ela. Marina, independente do que você decidir, seu emprego está seguro, isso eu prometo. Se você assinar este contrato e depois decidir que quer apenas manter as coisas profissionais, vou respeitar isso completamente. Como você pode ter tanta certeza? Marina perguntou, limpando as lágrimas. Certeza de que vale a pena todo esse esforço, todo esse risco? Rafael sorriu, e foi um sorriso triste, carregado de emoção. Porque quando olho para você, vejo alguém que me faz querer ser melhor. Alguém que me lembra que há mais na vida do que apenas trabalho e sucesso. E por quê? Ele hesitou, como se as próximas palavras fossem difíceis de dizer. Porque você me faz sentir vivo de novo. E isso, Marina, isso não tem preço. O silêncio que se seguiu foi pesado com possibilidades. Marina guardou os documentos na bolsa, suas mãos ainda tremendo ligeiramente. Vou ler tudo com cuidado, ela prometeu, e vou te dar uma resposta honesta. É tudo o que peço. Marina se levantou para sair, mas parou na porta, virando-se para encará-lo uma última vez. Rafael, obrigada, por se importar o suficiente para fazer isso direito. Sempre, Marina, sempre. Enquanto descia no elevador, segurando a bolsa com os documentos que poderiam mudar tudo,
Marina sentiu algo novo crescendo em seu peito. Não mais apenas medo ou hesitação, mas também esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, ela pudesse ter ambos. A segurança que precisava e a conexão que desejava. Mas ainda havia uma longa jornada pela frente. Decisões a serem tomadas, medos a serem confrontados e a pergunta assustadora: o que aconteceria se ela finalmente se permitisse viver, não apenas sobreviver? Só o tempo diria. Mas pela primeira vez em muito tempo, Marina estava disposta a descobrir. Marina passou os próximos dias em um estado de constante reflexão. O contrato estava guardado na gaveta de sua mesa em casa, lido e relido tantas vezes que ela já sabia cada cláusula de cor. Era legítimo, sólido, protetor. Rafael tinha realmente pensado em tudo, mas não era a legalidade do documento que a mantinha acordada à noite. Era a pergunta maior, mais assustadora: o que seu coração realmente queria? Na quarta-feira, Marina decidiu fazer algo que nunca tinha feito. Marcou uma consulta com uma psicóloga. O plano de saúde cobria, e ela percebeu que precisava de uma perspectiva externa, alguém imparcial para ajudá-la a processar tudo. A doutora Helena era uma mulher de uns 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis, que imediatamente colocaram Marina à vontade em seu consultório aconchegante na Vila Mariana. Então, doutora Helena disse depois que Marina explicou a situação, você está lutando entre o que é seguro e o que é desejado. É mais complicado do que isso, Marina protestou. Não é apenas sobre segurança versus desejo. É sobre não destruir a primeira coisa boa que aconteceu na minha vida em anos. E você acredita que se permitir ter sentimentos por este homem vai automaticamente destruir isso? Marina hesitou. Eu não sei. Mas e se acontecer? E se nos envolvermos e der errado? E se ele cansar de mim quando perceber que eu não me encaixo no mundo dele? Você está fazendo muitas suposições sobre o futuro. Doutora Helena observou gentilmente. Me diz uma coisa. Você confia no Rafael? Sim, acho que sim. Acho que sim ou sim. Marina pensou cuidadosamente. Lembrou de como Rafael tinha sido desde o começo, respeitoso, gentil, protetor, sem ser paternalista. Como ele tinha criado aquele contrato especificamente para protegê-la. Como nunca tinha usado sua posição de poder de forma inadequada. Sim, ela disse com mais firmeza. Eu confio nele. E você confia em si mesma? A pergunta pegou Marina desprevenida. O que você quer dizer? Confia em si mesma para comunicar suas necessidades, para estabelecer limites, para sair da situação se ela se tornar prejudicial? Doutora Helena se inclinou para a frente. Marina, pelo que você me contou, passou anos sendo forte, tomando decisões difíceis, sobrevivendo contra todas as probabilidades. Essa força não desaparece só porque você decide abrir seu coração. Mas e se eu me machucar? E se você se machucar? Doutorate, Helena repetiu. Não como pergunta, mas como afirmação. Dor faz parte da vida, Marina. Não podemos evitá-la completamente. A questão não é, e se eu me machucar? Mas sim, eu tenho os recursos para lidar com isso se acontecer? E você tem. Você já provou isso. Marina sentiu lágrimas começarem a cair. Eu tenho tanto medo de ser feliz, como se não merecesse, ou como se fosse ser tirado de mim. Esse é um medo compreensível, especialmente dado o que você passou. Mas medo não pode ser o único fator nas suas decisões. Doutora Helena ofereceu uma caixa de lenços. Você não precisa decidir nada hoje, mas quero que você considere algo. O que você diria para sua melhor amiga se ela estivesse nesta situação? Marina pensou por um momento, limpando as lágrimas. Eu diria para ela ser cuidadosa, mas não fechar completamente, para dar uma chance, mas com olhos abertos, para se proteger, mas também se permitir sentir. Exatamente. Você merece o mesmo conselho gentil que daria a alguém que ama. Naquela noite, Marina chegou em casa para encontrar a mãe na sala, assistindo novela. Teresa desligou a TV assim que viu a filha. Você foi na psicóloga hoje, não foi? Como foi? Marina se sentou ao lado da mãe no sofá. Foi esclarecedor. Me fez pensar muito. E chegou a alguma conclusão sobre seu jovem CEO? Mãe, Marina riu apesar de si mesma. Ele não é meu. Ainda não.
Teresa provocou com um sorriso, mas então ficou séria. Filha, posso te contar uma coisa sobre seu pai? Marina ficou tensa. Teresa raramente falava sobre o homem que as tinha abandonado. Quando descobri que estava grávida, tinha 29 anos. Seu pai e eu estávamos juntos há apenas 6 meses. Ele tinha 22, jovem, assustado. Teresa olhou para as mãos. Quando contei, vi o pânico nos olhos dele. E eu tinha uma escolha. Tentar fazer funcionar com alguém que claramente não estava pronto, ou deixá-lo ir e criar você sozinha. Você escolheu a segunda opção. Escolhi, e não me arrependo, porque você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Teresa pegou a mão de Marina. Mas sabe o que eu aprendi? Que amor sem comprometimento não funciona. Mas também aprendi que medo não deveria nos impedir de tentar quando alguém está genuinamente disposto a se comprometer. Você acha que o Rafael está comprometido? Não sei, filha. Só você pode avaliar isso. Mas pelo que você me contou, o contrato, o respeito, a paciência dele, parece alguém que está levando isso a sério. Teresa apertou sua mão. A questão é, você está disposta a acreditar nisso? A dar a ele e a você mesma uma chance? Marina dormiu pouco aquela noite, as palavras da psicóloga e da mãe ecoando em sua mente. Na manhã seguinte, quinta-feira, ela acordou com uma clareza nova, assustadora. Sabia o que queria fazer. Marina passou o dia no trabalho em um estado de nervosismo crescente. Tinha tomado sua decisão, mas agora precisava encontrar coragem para comunicá-la a Rafael. Márcia notou sua distração e perguntou se estava tudo bem. Mas Marina apenas disse que tinha algo pessoal na cabeça. Às 5h30, quando a maioria das pessoas começou a sair, Marina enviou uma mensagem para o celular de Rafael. Pode conversar hoje. Já tomei minha decisão. A resposta veio em segundos. Meu escritório, 18 horas? Ou prefere um lugar neutro? Marina apreciou que ele oferecesse opções. Seu escritório está bom. Te espero. A hora seguinte passou em câmera lenta. Marina revisou trabalhos que já estavam prontos. Organizou sua mesa 3 vezes. Foi ao banheiro para checar a aparência mais vezes do que era necessário. Às 5:45, finalmente se forçou a ir até o elevador. Carla já tinha ido embora. E o 25º andar estava silencioso, apenas algumas luzes acesas nos escritórios. A porta de Rafael estava entreaberta, e Marina bateu suavemente antes de entrar. Ele estava de pé perto da janela, de costas para a porta, olhando a cidade se acendendo com as luzes da noite. Quando a ouviu entrar, virou-se, e Marina viu a ansiedade mal disfarçada em seu rosto. Marina, sua voz estava rouca. Obrigado por vir. Eu disse que daria uma resposta. Marina fechou a porta atrás de si, querendo privacidade para esta conversa. E eu tenho. Rafael não se moveu, como se estivesse preparado para qualquer resultado. Estou ouvindo. Marina respirou fundo, suas mãos apertadas juntas na frente do corpo. Passei a semana inteira pensando. Li o contrato, conversei com minha mãe, até fui a uma psicóloga. Ela deu um passo em direção a ele, e percebi que estava fazendo a pergunta errada. Que pergunta você estava fazendo? Estava perguntando e se der errado. Marina deu outro passo. Mas a pergunta certa é, o que eu estou disposta a arriscar por algo que pode dar certo? Ela viu esperança surgir nos olhos dele, mas Rafael permaneceu quieto, deixando-a terminar. E a verdade é, Marina sentiu lágrimas surgindo, mas dessa vez eram diferentes. Não de medo ou tristeza, mas de uma vulnerabilidade assustadora e libertadora. A verdade é que já estou arriscando, porque já sinto algo por você. E não importa se eu assinar este contrato ou não, se dissermos que vamos tentar ou não, esses sentimentos já existem. Já estou investida. Marina. Rafael deu um passo em direção a ela, mas parou, ainda respeitando seu espaço. Então sim, as lágrimas agora escorriam livremente. Sim, eu quero tentar, mas preciso que você saiba, ainda tenho medo, ainda vou ter momentos de dúvida. E vou precisar que você seja paciente comigo, que me dê espaço quando eu precisar, que entenda que isto é novo para mim. Tudo isso, Rafael prometeu, e agora ele estava se movendo, fechando a distância entre eles. Tudo isso e mais. Marina, podemos ir no seu ritmo, sem pressão, sem expectativas irreais. Apenas nós, descobrindo isso juntos. Ele estava na frente dela agora,
perto o suficiente para tocar, mas ainda esperando por permissão. Marina olhou para ele. Este homem que tinha visto através de suas defesas, que tinha respeitado seus medos, que estava disposto a esperar, a protegê-la, a tentar. E pela primeira vez em sua vida, Marina fez algo puramente porque queria, não porque precisava. Ergueu as mãos e colocou-as no rosto dele, sentindo a aspereza da barba por fazer, o calor de sua pele. Rafael cobriu suas mãos com as dele, seus olhos escuros, cheios de algo tão profundo, tão genuíno, que tirou o fôlego dela. Tenho tanto medo, ela sussurrou. Eu também, ele admitiu. Mas vamos ter medo juntos, ok? E então, suavemente, dando a ela todo o tempo para recuar se quisesse, Rafael inclinou a cabeça e a beijou. Foi um beijo gentil, quase reverente. Não apressado ou exigente, mas cheio de promessa. Marina sentiu algo se soltar em seu peito. Anos de proteção, de guardar seu coração, de não se permitir querer. Quando se separaram, ambos estavam chorando um pouco, rindo um pouco. Dois adultos assustados, mas esperançosos tentando algo novo. Então isto é real? Marina perguntou, ainda mal acreditando. Nós vamos realmente tentar? Tão real quanto você quiser que seja. Rafael limpou uma lágrima de sua bochecha com o polegar. E Marina, obrigado, por ser corajosa o suficiente para tentar. Sei que não foi fácil. Nada na minha vida foi fácil, Marina disse com um sorriso trêmulo. Mas talvez seja a hora de algumas coisas boas finalmente acontecerem. Concordo completamente. Rafael a puxou para um abraço e Marina se permitiu relaxar nele, apoiar seu peso em outra pessoa pela primeira vez em tanto tempo. Eles ficaram assim por um longo momento. Dois corações feridos encontrando conforto um no outro. Duas almas cansadas começando a acreditar que talvez, apenas talvez, mereciam alegria tanto quanto dor. 3 meses depois, Marina estava na varanda do apartamento novo. Um lugar pequeno, mas confortável no bairro da Liberdade, que tinha alugado com seu próprio salário, tomando café e observando São Paulo acordar sob o sol dourado de julho. A mãe ainda morava na casa antiga, mas agora tinha uma cuidadora que vinha 3 vezes por semana, paga pelo plano de saúde. Teresa estava mais forte, mais saudável do que tinha estado em anos. O celular de Marina vibrou, com uma mensagem de Rafael. Bom dia. Ainda nos vemos para almoço? Ela sorriu, digitando de volta. Sim, 12:00 no lugar de sempre? Perfeito. Mal posso esperar para te ver. Os últimos 3 meses tinham sido uma jornada de descobertas, tanto assustadoras quanto maravilhosas. Marina e Rafael tinham decidido manter o relacionamento privado no trabalho. Não secreto, mas discreto. Alguns colegas sabiam, incluindo Márcia, que tinha sido surpreendentemente apoiadora. Só me importo que você seja feliz e continue fazendo seu trabalho excelente. Ela tinha dito quando Marina nervosamente contou para ela. E pelo que vejo, está fazendo ambas as coisas. Havia desafios, claro. Marina ainda lutava às vezes com sentimentos de inadequação, especialmente quando Rafael a levava para eventos sociais, onde todos pareciam ter vindo de um mundo diferente do dela. Mas Rafael era paciente, sempre a lembrando de que ela pertencia a qualquer lugar que escolhesse estar, que sua origem não definia seu valor. E Marina estava aprendendo a acreditar nisso. A campainha tocou, tirando-a de seus pensamentos. Quando abriu a porta, encontrou Amanda segurando 2 xícaras de café da cafeteria favorita delas. Pensei em passar antes do trabalho, Amanda disse com um sorriso. Achei que você precisava de cafeína extra hoje. Por quê? Marina perguntou, deixando a amiga entrar. Porque hoje é o dia da sua apresentação para os diretores, esqueceu? Amanda entregou uma das xícaras. Seu projeto de otimização de processos, o que você vem trabalhando nos últimos 2 meses. Marina tinha quase esquecido, sua mente tão cheia de pensamentos sobre o relacionamento que o trabalho tinha ficado em segundo plano. Mas Amanda estava certa. Hoje ela apresentaria seu primeiro projeto importante para a diretoria da empresa. Nervosa? Amanda perguntou, se sentando no sofá. Aterrorizada, né? Marina admitiu. E se eles odiarem? E se eu parecer incompetente? Você não vai parecer incompetente porque não é incompetente. Seu projeto é brilhante, Marina. A Márcia não pararia de elogiar se não fosse verdade. Amanda tomou um gole de café.
E olha, sei que você se preocupa com o que as pessoas pensam sobre você e o Rafael, mas ninguém está questionando suas habilidades. Você ganhou seu lugar aqui. Era verdade. Nas últimas semanas, Marina tinha percebido que estava sendo reconhecida por seu próprio mérito. Colegas vinham pedir sua opinião. Márcia a incluía em decisões importantes, e até outros departamentos começaram a notar seu trabalho. Obrigada por vir, Marina disse, abraçando a amiga. Eu precisava dessa motivação. É para isso que as amigas servem. A apresentação estava marcada para as 3 da tarde. Marina passou a manhã revisando seus slides obsessivamente, certificando-se de que cada número estava correto. Cada análise era sólida. Almoçou rapidamente com Rafael em um restaurante discreto, longe do escritório, uma tradição que tinham começado para ter momentos só deles, longe dos olhos curiosos. Como você está? Rafael perguntou, pegando sua mão através da mesa. Eles estavam em um canto privado, e o contato casual tinha se tornado natural nas últimas semanas. Nervosa, Marina admitiu. E se eu estragar tudo? Você não vai estragar. Sua confiança era inabalável. Eu li seu projeto, Marina. É impressionante. E mais importante, você sabe do que está falando. Apenas respire e seja você mesma. Fácil para você dizer. Você faz apresentações o tempo todo. E eu fico nervoso toda vez. Rafael apertou sua mão. Mas sabe o que aprendi? Que nervosismo significa que você se importa. E isso é bom. Às 2h45, Marina entrou na sala de reuniões do 25º andar. Era uma sala impressionante, toda em vidro com vista para a cidade, com uma mesa enorme de madeira escura e telas de última geração nas paredes. Os 7 diretores da empresa começaram a chegar, homens e mulheres entre 40 e 60 anos, todos com décadas de experiência. Márcia estava lá como sua supervisora, dando um aceno encorajador. Rafael, como CEO, presidia a reunião, mas tinha prometido tratá-la exatamente como trataria qualquer outro apresentador. Boa tarde a todos. Rafael começou quando todos estavam sentados. Hoje temos Marina Santos, de nossa equipe administrativa financeira, apresentando uma proposta de otimização de processos. Marina, o palco é seu. Marina levantou-se, suas pernas tremendo levemente, e foi até a frente da sala. Conectou seu laptop à tela, respirou fundo e começou. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Nos últimos 2 meses, analisei nossos processos de aprovação de despesas e identifiquei várias áreas onde podemos reduzir tempo e custos sem comprometer a qualidade ou os controles necessários. À medida que avançava pela apresentação, mostrando dados, gráficos, análises comparativas, Marina sentiu sua confiança crescer. Ela sabia deste material. Tinha trabalhado duro, verificado cada número, considerado cada ângulo. As perguntas começaram a vir dos diretores, algumas desafiadoras, outras curiosas. Marina respondeu cada uma cuidadosamente, admitindo quando não tinha certeza absoluta, mas oferecendo-se comprometer a pesquisar mais. Qual seria a economia anual estimada se implementássemos suas recomendações? Perguntou Helena, a diretora financeira, uma mulher severa de óculos de grau. Aproximadamente R$ 450 mil no primeiro ano, com potencial para R$500 mil nos anos subsequentes, à medida que os processos ficam mais refinados. Marina clicou para o slide com os números detalhados. Aqui está o breakdown completo. Helena estudou os números franzindo o senho concentrada. Então, surpreendentemente, sorriu. Impressionante. Trabalho muito sólido, Marina. Os outros diretores concordaram com acenos, murmúrios de aprovação. Marina sentiu uma onda de alívio e orgulho. Alguma pergunta final? Rafael perguntou, olhando ao redor da mesa. Quando ninguém falou, ele assentiu. Excelente apresentação, Marina. Vamos discutir internamente e voltar com feedback sobre implementação. Quando a reunião terminou e os diretores começaram a sair, vários pararam para cumprimentar Marina pessoalmente, comentando sobre a qualidade de seu trabalho. Márcia estava radiante. Você arrasou, ela sussurrou. Sério, foi perfeito. Rafael foi o último a sair da sala, esperando até ficarem sozinhos por um momento breve. Seus olhos brilhavam com orgulho. Eu te disse, ele murmurou. Você é incrível. Obrigada por acreditar em mim,
Marina respondeu baixinho. Sempre. E com um último olhar caloroso, ele saiu, mantendo a distância profissional adequada, mas deixando claro o quanto estava orgulhoso. Naquela noite, Marina estava em casa com a mãe, contando sobre a apresentação. Teresa, que parecia mais jovem e saudável do que tinha estado em anos, graças ao tratamento adequado, ouvia com os olhos brilhando. Minha menina, ela disse, pegando as mãos de Marina. Olha onde você chegou. Lembra quando você vinha do restaurante tão cansada que mal conseguia falar? E agora está apresentando para diretores, sendo reconhecida, construindo uma carreira de verdade. E tudo começou porque um homem teve a gentileza de me ver, Marina disse suavemente, de me dar uma chance. Não, Teresa corrigiu firmemente. Começou porque você foi corajosa o suficiente para aceitar essa chance, para trabalhar duro, para provar seu valor, para não deixar o medo te paralisar. O Rafael abriu a porta, mas você foi quem entrou e conquistou seu lugar. As lágrimas surgiram nos olhos de Marina. Mãe, eu... A campainha interrompeu o momento. Marina foi atender, surpreendida de encontrar Rafael na porta, com um buquê de flores e uma sacola com o que cheirava a comida tailandesa, a favorita dela. Pensei em comemorar sua apresentação incrível, ele disse com um sorriso um pouco tímido. Se não for intrusão. Rafael? Teresa apareceu atrás de Marina. Entre, entre. Estava justamente falando sobre você. Coisas boas, espero. Rafael brincou entrando e beijando o rosto de Marina rapidamente, antes de cumprimentar Teresa apropriadamente. A noite foi leve, cheia de risadas e boa comida. Rafael e Teresa conversaram facilmente. Ele perguntava sobre a saúde dela com genuíno interesse. Ela o provocava gentilmente sobre suas intenções com a filha. Marina assistia às interações, seu coração cheio de uma emoção que levou um momento para identificar. Felicidade. Simples, pura felicidade. Mais tarde, quando Teresa tinha ido dormir, Marina e Rafael ficaram na pequena varanda, olhando as luzes da cidade. Ele tinha passado o braço ao redor dela e Marina se encostava em seu peito, ouvindo os batimentos constantes de seu coração. Obrigada por hoje, ela disse baixinho. Por tudo. Sempre. Não precisa agradecer. Você merece tudo de bom que está acontecendo, Marina. Sempre mereceu. Às vezes ainda não parece real, ela admitiu. Como se eu fosse acordar e estar de volta naquela rotina exaustiva, lutando sozinha. Mas você não está sozinha. Não mais. Rafael a abraçou mais apertado. E eu não vou a lugar nenhum. Você está presa comigo agora. Marina riu, limpando lágrimas felizes. Que terrível. O mais terrível. Ele a virou para olhá-la, seu rosto sério agora. Marina, eu sei que são só 3 meses. Sei que ainda estamos conhecendo um ao outro, mas preciso que você saiba. Isto é real para mim. Você é real para mim. E eu estou nisso para o longo prazo, se você quiser. Eu quero, Marina sussurrou, seu coração tão cheio que parecia prestes a estourar. Quero tudo isso. Quero você. Quero este futuro que estamos construindo. Eles se beijaram sob o céu estrelado de São Paulo. 2 corações feridos que tinham encontrado cura um no outro. 2 almas que tinham aprendido que merecer amor não era sobre perfeição, mas sobre coragem de tentar. Quando se separaram, Marina olhou para o homem à sua frente. Este homem que a tinha visto quando ela era invisível, que tinha acreditado nela quando ela mal acreditava em si mesma, que tinha esperado pacientemente enquanto ela encontrava coragem para abrir seu coração. Eu te amo, ela disse, as palavras saindo antes que pudesse pensar muito sobre elas. Eu sei que é cedo, e sei que deveria ter medo de dizer isso, mas não tenho, porque é verdade. Eu te amo. O sorriso que Rafael deu foi como o sol nascendo, radiante, caloroso, transformador. Eu também te amo. Te amo desde aquele primeiro dia no restaurante, quando você sorriu apesar de estar claramente exausta. Quando você tratou todo mundo com gentileza, mesmo quando ninguém te via. Eu te amo, Marina Santos, e vou passar o resto da vida te provando isso. E ali, naquela pequena varanda em um apartamento modesto na Liberdade, Marina finalmente entendeu o que sua mãe tinha querido dizer sobre viver ao invés de apenas sobreviver. Porque este amor, esta alegria, esta esperança no futuro, isto era viver.
Isto era permitir-se acreditar que merecia coisas boas. Isto era ter coragem de dizer, é minha primeira vez, sentindo-se verdadeiramente vista, verdadeiramente amada, e deixar alguém entrar para compartilhar essa primeira vez e todas as outras que viriam. A jornada tinha sido longa, cheia de dor e luta, mas tinha valido a pena. Cada lágrima, cada momento difícil, cada vez que ela tinha pensado em desistir, mas continuou. Tudo tinha levado a este momento, a esta pessoa, a este amor. E pela primeira vez em sua vida, Marina olhou para o futuro não com medo, mas com esperança radiante, porque ela não estava mais sozinha. Nunca estaria de novo. E esse era o maior milagre de todos.